Rosilene Rocha. Estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco acerca da revisão de uma classe de palavras chamada verbo. Vamos primeiramente compreender o conceito. O que é verbo, professora Rosilene? Verbo é uma palavra que pode variar em número singular e plural. No caso, eu estou aqui, marca singular, o verbo estou, uma única pessoa. Se eu disser nós estamos aqui, já marca o plural, porque faz referência ao pronome pessoal nós, e o verbo estar vai para o plural, estamos. No caso, marcação de número, pessoa, porque diz respeito às pessoas, os pronomes pessoais. Modo, que pode ser modo imperativo, modo subjuntivo. São os modos do verbo, são 3. Tempo, que é passado, presente e futuro. Passado também é chamado de pretérito. Aí tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, várias classificações. E voz, que pode ser voz ativa, voz passiva. Mudanças de estado, quando indica estado. Manifestações de fenômeno da natureza, por exemplo. Mudança de estado, no caso aqui, o verbo estar, por exemplo, eu estou aqui. O verbo estar indica estado, nesse sentido. E manifestações de fenômeno da natureza, chover, trovejar, por exemplo. E é importante lembrar que os fenômenos da natureza, esses verbos, eles não admitem pessoa. Não existe eu chovo, tu choves, por exemplo. É impossível conjugar. São verbos impessoais que chamam. Mais adiante temos aqui um exemplo. O professor ensina, a professora Rose ensina. Eu gosto de língua portuguesa. Vocês gostam de língua portuguesa? Espero que estejam gostando com as minhas aulas. Eu gosto de língua portuguesa. O verbo aqui temos o ensina e o verbo gosto. Em ambos os casos são verbos que são conjugados no caso. Ensina do verbo ensinar no infinitivo e gosto do verbo gostar no infinitivo. Mais adiante, vamos conhecer aqui conjunto de verbos que equivale a um só. Como assim conjunto de verbos? Conjunto porque às vezes existem algumas construções em que há a presença de dois verbos com uma expressão, que é o caso das locuções verbais. Temos aqui, as crianças estão brincando no parque. Eu poderia dizer, as crianças brincam no parque. Mas eu disse, as crianças estão brincando no parque. Estão brincando no parque é um conjunto de verbos, temos dois verbos, no caso aqui, é chamado de locução verbal. Quando eu tenho um verbo conjugado, nesse caso aqui, o verbo que está conjugado é o verbo estão, e brincando, que está numa das formas nominais do verbo, que no caso aqui é o gerúndio. Só para lembrar dessas formas nominais do verbo, veremos a seguir, mas eu vou trazer aqui na fala. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E a locução verbal, ela é sempre formada por um verbo numa dessas formas. Nesse caso aqui é o gerúndio. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, como eu falei com vocês. Infinitivo, gerúndio e particípio. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e poder e dever. Geralmente são esses os verbos que são muito utilizados como verbos auxiliares. Nesse caso aqui, olha, o verbo auxiliar aqui é o estão, e o verbo principal é brincando, porque na hora de transformar num único verbo, as crianças brincam no parque. Inclusive lembrar, sempre que o gerúndio for utilizado, ele marca presente, assim como o verbo estão marca presente. Estão brincando, o gerúndio marca presente. Assim como, por exemplo, o particípio marca passado. As crianças haviam brincado. Haviam é o verbo auxiliar. Brincado é o verbo no particípio. O particípio marca geralmente o passado. Eu exemplo aqui na minha fala. E, por exemplo, se fosse uma locução verbal formada por um verbo no infinitivo. Eu vou dar aulas até as 21 horas, por exemplo. Eu vou dar aula. Eu vou dar.
O vou, que é o verbo auxiliar, portanto está conjugado. Dar, no caso aí, é o verbo no infinitivo, que é uma das formas nominais do verbo. Só trouxe um exemplo para mostrar que a locução verbal ela é formada tanto por um verbo auxiliar, que pode ser qualquer verbo, e na sequência pode ter um verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. No caso aqui, estão brincando, o ando é o gerúndio. Tudo bem? Gerúndio é formado por ando, endo, indo. No verbo brincar, o gerúndio é brincando. Poderia ser sofrer, eu estou sofrendo. Poderia ser partir, estou partindo, que marcam presente. Vamos agora à função. Os verbos podem ser auxiliares, ou seja, ligam-se às formas nominais e de um verbo principal, constituindo com elas locuções. Olha aqui o exemplo. Eu estava estudando, eu tinha falado com ela. Estudando está no gerúndio, falado está no particípio. O que eu disse? O estava aqui marca o passado e o tinha também marca o passado. Nesse caso aqui temos verbos principais, verbos que são verbos de significação plena, nuclear, ou seja, o verbo mais importante de estar estudando é estudando. O verbo mais importante de tinha falado é falado. Temos aqui eu estudava, eu falara com ela. São verbos de significação plena. No caso aqui é o verbo falar e o verbo é estudar. Eles que são os verbos que têm a significação plena. Por isso que os outros são chamados de auxiliares. Vamos ver aqui, as formas verbais são formadas por uma estrutura morfológica complexa. Morfológica aí vem de partes integrantes das palavras, que se caracteriza pela combinação de um radical, que nós já vimos o conceito, de uma vogal temática e de desinências modo-temporais e desinência número-pessoais. Vejamos aqui a palavra trabalhassem. O verbo é trabalhar, o radical trabalhe, somente até o LH. O que vem depois são desinências. O A aqui no caso é a vogal temática. O SS aqui no caso é desinência modo temporal. E o M é desinência número pessoal, porque marca plural e singular. Essas siglas aqui nós chamamos de o verbo aqui no caso. Temos radical, de radical, mais vogal temática, mais desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. A vogal temática de trabalhassem é o A por causa do infinitivo, que é o verbo trabalhar. A vogal temática indica a que conjugação o verbo pertence. É muito importante entender que, nesse sentido aqui, nós não estamos falando de pronomes pessoais, não. Que no caso tem primeira, segunda e terceira conjugação. Nós estamos falando da desinência do verbo em relação ao infinitivo, que é sobre vogal temática. A vogal temática pode ser a, é ou i. Isso porque o verbo, quando está no infinitivo, ele tem uma dessas vogais aí. Por exemplo, o verbo amar, a vogal temática é a. O verbo correr, a vogal temática é e. O verbo partir, a vogal temática é i. Quando a vogal temática é a, terminada em AR, amar, chamamos de primeira conjugação. Terminada em ER, no caso, sofrer, correr, por exemplo, é a segunda conjugação. Quando terminada em I, partir, sorrir, nós chamamos de terceira conjugação. Temos aqui o exemplo, partir, fingir, ler os exemplos para vocês aqui, eu dei oralmente, mas temos aqui viajar, pesquisar, arrumar, as vogais temáticas são essas, o A sempre, na segunda conjugação, ter, beber, ver,
E na terceira conjugação, partir, fingir e vir. Diz respeito à vogal temática em relação a que conjugação o verbo pertence. Temos as flexões verbais. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão: em número, que é singular e plural; pessoa, que é primeira pessoa, segunda e terceira, que pode ser tanto no singular ou no plural; modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo; o tempo, presente, pretérito e futuros. Quando é que ocorre essa flexão do verbo em relação ao número? Singular e plural. Temos aqui o exemplo: vendo, que está no singular, eu vendo, e venderam, que está no plural, eles venderam. Por isso que a flexão aqui em número diz respeito a singular e plural. Temos também pessoa, em relação aqui aos pronomes pessoais. Primeira pessoa é aquela que fala. No caso, eu falo, nós falamos. Que pode ser tanto do singular, falo, ou plural, falamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu falas, vós falais. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele fala, eles falam. Note que número e pessoa estão interligados, são indissociáveis. Eu falo, primeira pessoa do singular, eles falam, terceira pessoa do singular, do plural no caso aqui. Então a gente pode compreender que o singular e o plural aqui, em relação ao número e a pessoa, estão interligados, porque vai conjugar o verbo com o pronome a que se refere. Eu, no caso aqui, falo, estou conjugando o verbo falo com o pronome eu. No caso, tu falas, estamos conjugando falas, o verbo falar, com o pronome pessoal eu. Nesse caso aí, estão realmente interligados, são indissociáveis. Mais adiante, temos modos verbais. Modo verbal indicam diferentes maneiras de um fato expresso. É dividido entre modo indicativo, indica um fato certo, algo que aconteceu mesmo, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo. Expressa uma certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva. É importante dizer que o indicativo, o modo indicativo do verbo, ele acontece a qualquer tempo. A questão é a veracidade. Tem que ter acontecido, se for no passado, tem que acontecer, tem que estar acontecendo se for no presente, tem que acontecer se for no futuro. Se eu disser, por exemplo, estou ministrando aula de língua portuguesa sobre verbos. Estou, no caso aqui, é o modo indicativo, indica algo que eu estou realmente fazendo. É possível comprovar isso. Se eu disser, amanhã vou acordar às 7 horas, é uma indicação de algo que realmente vai acontecer. E se eu disser, eu andei de bicicleta ontem, está indicando também algo que realmente aconteceu. Então, o modo indicativo, ele expressa algo certo, algo que tem uma certeza absoluta. Temos um exemplo aqui: ele canta no teatro hoje à noite, é uma certeza. Ele come frutas, é outra certeza. Então, o modo indicativo, ele expressa certezas. O modo subjuntivo, no caso, já é o contrário do indicativo. Ele indica o fato duvidoso, hipotético, incerto. Por exemplo, espero que ele volte cedo. Espero que ele volte cedo. O verbo é voltar. Por que eu digo que o verbo voltar aqui está no modo subjuntivo? Porque tem a presença do que. Sempre que for subjuntivo, vai ter na frente um que ou um se. Por exemplo, se eu disser, se amanhã chover, eu não vou sair de casa. É uma hipótese, se amanhã chover, mas pode ser que amanhã não chova. Então, nós reconhecemos o modo subjuntivo pela presença do se, por exemplo, ou do que. Nesse caso aqui, espero que ele volte cedo. É só espera que ele vai voltar cedo. Ele pode voltar cedo e pode não voltar. No caso, expressa claramente uma hipótese, algo incerto. O talvez também, talvez você case, talvez não, talvez chova, talvez não, expressa também incerteza, é o modo subjuntivo. Se me falasse, eu te ajudaria. Se me falasse, é uma hipótese. No caso, o modo subjuntivo, ele vai ter sempre na frente o se ou o que.
é a questão, né, o macete para reconhecer o modo subjuntivo, além de entender que ele expressa uma dúvida, uma incerteza. Tem também o modo imperativo. O modo imperativo nós fazemos uso constantemente no nosso dia a dia. Nós geralmente adoramos dar ordem para as pessoas, geralmente. Nossa mãe, por exemplo, arrume seu quarto, recolha o lixo. A palavra arrume, recolha, por exemplo, está no imperativo porque é sobre imperar, sobre dar ordens. Sai daí, você fala para o cachorro. Sai, é uma ordem. Então, o modo imperativo, ele expressa uma ordem. Pode ser proibição, pedido, conselho, solicitação e mando. Mas, geralmente, ele, por exemplo, aqui, é formado por afirmativo e negativo. Eu posso dizer, fique aqui, permaneça na aula. Eu estou afirmando algo. Mas se eu disser, não fique na aula, não permaneça na aula, já estou fazendo uso aí de uma ordem ou um pedido, no caso, na forma negativa, mas mesmo assim ainda expressa um pedido. Não saia daqui. Também é no caso é uma ordem e está usando o advérbio de negação, não. No caso aí o modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo. E ele sempre vai expressar uma proibição, uma ordem, um conselho ou um mando. Mais adiante nós temos tempo. Tomando como ponto de referência o momento de declaração, que é quando o verbo é pronunciado, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento, que é o presente, o momento em que se fala, no caso, ao momento passado ou pretérito, anterior ao momento em que se fala, ou ainda ao momento futuro, que é posterior ao momento em que se fala. São os tempos verbais. Os tempos do modo indicativo são presente, que é quando expressa um fato que está acontecendo no momento em que se fala, ou um fato que se repete ou perdura. No caso aqui, um vento frio sopra lá fora. Sopra é presente no indicativo, porque está acontecendo realmente no tempo presente. Eu estudo aqui, eu ministro aulas aqui. Paulo lê o livro. Também expressa aí um fato que está acontecendo no momento que se fala. Por isso que é o modo indicativo no presente fica dessa maneira. Porque o indicativo, por quê? Ele indica algo com certeza, algo que está acontecendo, por isso que é presente. No caso, o vento frio sopra lá fora, presente, e realmente está acontecendo. Por exemplo, é uma afirmação, uma certeza. Eu estudo aqui, vocês estudam aqui, também expressa uma certeza. E o modo é indicativo, no caso, no presente. Temos também flexões de tempo no modo indicativo. Pode ser pretérito, porque, para lembrar aí, o indicativo, ele é algo que se afirma com certeza, com veracidade, que pode acontecer, pode estar acontecendo, pode ter acontecido e pode acontecer. Ou seja, existe o modo indicativo tanto no presente quanto no passado ou no futuro. Nesse caso aqui, a flexão que consiste no slide é acerca da flexão de tempo no modo indicativo em relação ao pretérito. Anteriormente foi no presente, agora o indicativo no pretérito. No caso aí, fazem referência a fatos situados no tempo anterior ao momento da fala e que existiram, que aconteceu realmente. Existem três tipos de pretérito. Três tipos de pretérito. Pode anotar por gentileza. Temos o pretérito perfeito, que refere-se a um fato concluído no passado. Temos exemplo aqui. Cristina comprou um CD. Colombo descobriu a América. Pretérito perfeito. Comprou, descobriu. Observe essas formas verbais aqui. Olha, comprou, descobriu. É passado, no caso pretérito, e é perfeito.
porque algo aconteceu anteriormente à fala que eu estou dizendo aqui agora na sala. Cristina comprou um CD, passado. Como descobriu a América, passado também. E é indicativo, porque indica com veracidade. Cristina realmente comprou um CD. Supostamente, pelo menos no conceito aqui, é para afirmar. Colombo descobriu a América, também. E temos também o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito refere-se a um fato inconcluso de ocorrência continuada ou habitual, ou transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento em que o outro fato aconteceu. Eu faço uma associação, quando eu aprendi o pretérito perfeito e imperfeito, eu associei da seguinte maneira. Para dizer algo que eu fiz que não faço mais, eu faço uso do pretérito imperfeito. Por exemplo, eu brincava na rua de boneca. É um pretérito imperfeito. É algo que eu não faço mais. Mas se eu disser, eu andei na rua de bicicleta, é perfeito porque é passado, mas eu ainda ando de bicicleta. Compreende a assimilação que eu fiz para aprender dessa maneira? Que o pretérito imperfeito é algo que eu fiz e que não faço mais, e o pretérito perfeito é algo que eu fiz e que eu posso voltar a fazer. Eu brincava de boneca, brincava, não brinco mais, por exemplo. Olha aqui o exemplo. As estrelas ainda brilhavam quando eu cheguei. As estrelas ainda brilhavam quando eu cheguei. Uma ação interrompida. Assim como eu disse, eu brincava de boneca. Foi ação interrompida, aconteceu lá no passado, eu não volto a fazer. No caso aqui, as estrelas ainda brilhavam quando eu cheguei. O brilhava é pretérito imperfeito porque a ação foi interrompida. Elas chegaram ao momento que as estrelas pararam de brilhar, o céu ficou nublado. É uma possibilidade. Eduardo sempre nadava no rio. No caso aqui, sempre, que é o advérbio de tempo aqui, ele está marcando uma ação contínua. Eduardo sempre nadava no rio. Não quer dizer que ele está nadando, é que ele nadava no rio sempre, é uma ação contínua. Muitas vezes o Eduardo nadava no rio. Então aqui o nadava está marcando uma ação contínua. Se eu disser, eu andava de bicicleta na rua, o próprio ato de pedalar a bicicleta, ele é contínuo. No caso, eu andava de bicicleta, é a mesma questão na assimilação aqui de ação contínua. Mais adiante, flexões de tempo no modo indicativo em relação ao pretérito mais que perfeito. Faz referência a um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. Eu vou ler mais uma vez para não ficar complicado para vocês. Pretérito mais que perfeito. Faz referência a um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. Explicando para ficar melhor. Quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Temos aqui, quando a polícia chegou também é passado, o ladrão já fugira. Podemos perceber que há referência aqui a um fato totalmente concluído, que é quando a polícia chegou, e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. No caso aqui, quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. Então, ambos os fatos aqui já foram concluídos. Quando a polícia chegou, na frase, ela já chegou, o ladrão já fugira. Então, nós temos aí duas situações descritas para formar o pretérito mais que perfeito. No caso, ele precisa ter uma ação já totalmente concluída no passado, juntamente com outra, já fugira. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. É a mesma relação que faz com o ladrão já fugira. É o pretérito mais que perfeito. A flexão do tempo no modo indicativo. Futuro. Refere-se a fatos que se realizam ou podem se realizar depois do momento em que o falante a ele se refere. Ele subdivide-se em futuro do presente,
que exprime fatos cuja ocorrência localiza-se depois do momento da enunciação. Eu posso dizer, comprarei um carro importado. É uma ideia de futuro. Comprarei, e é indicativo porque expressa uma certeza. Comprarei um carro importado. Não é se você comprar, não é se eu comprar um carro importado, que seria subjuntivo. Estou afirmando, comprarei um carro importado. E poderia dizer, negando, não comprarei um carro importado. Não faz diferença, só que eu usei no caso aqui o advérbio de negação. No caso aqui, comprarei, futuro. No indicativo, expressa uma certeza. A outra frase, haverá um debate entre os candidatos, também expressa certeza, no caso, futuro. Então, o modo indicativo, a gente tem no tempo, no modo, flexões do tempo no modo indicativo. Pode ser no presente, pode ser no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no futuro, que aqui no caso, futuro do presente. Flexões de tempo no modo indicativo. Mais uma vez aqui, podemos falar acerca da forma sintética do futuro do presente, que é pouco usada pelos falantes. Muitas coisas na gramática não estão no nosso dia a dia, somente por cobrança da norma culta é que é preciso conhecer. O que se observa na fala e também na escrita informal é a ocorrência de uma forma perifrática constituída pelo verbo ir, no presente, do indicativo, mais o infinitivo do verbo principal. Nesse caso aqui, vejamos. Amanhã farei uma prova importante. Forma sintética. Amanhã farei uma prova importante. Nesse caso aqui, se eu colocar amanhã vou fazer uma prova importante, estamos fazendo a junção do verbo vou com o verbo fazer. Logo, temos aqui uma locução verbal, porque temos um verbo auxiliar, que sempre estará conjugado, que é o vou, e o verbo principal, que é o verbo fazer, que é o mais importante, é o núcleo. Nesse caso aqui é uma locução verbal que marca o futuro do presente no tempo no modo indicativo. Também expressa uma certeza. Amanhã farei uma prova importante. Aqui, amanhã vou fazer uma prova importante. A diferença é que temos aqui uma locução verbal marcando o tempo no modo indicativo. Temos também flexões de tempo no modo indicativo em relação ao futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele indica um fato futuro, mas relativo a outro passado. Então, é um pouquinho complicado de entender essas questões, só com prática mesmo para poder fixar. Vejamos aqui, você nos disse que os documentos viriam. Futuro do pretérito, viriam, né? Algo iria acontecer, mas não aconteceu. Olha aqui, indica o fato futuro, mas relativo a um outro passado. No caso, o verbo viriam, algo que ia vir e não veio. Então, alguém esperava que algo viesse no futuro, que acabou não chegando. Nesse caso aqui, viriam é o verbo que está marcando aí o futuro do pretérito. Se fosse perguntado qual o futuro do pretérito do verbo vir, viriam. No contexto aqui, inclusive. Observação indica situações hipotéticas, muitas vezes associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Exemplo aqui, compraria o carro se tivesse dinheiro. Ainda é modo indicativo, mas o verbo compraria aqui, ele expressa um fato futuro, mas relativo a outro passado. Compraria, não vai comprar mais, né? Porque tem que a hipótese se tivesse dinheiro. Por isso que o futuro é futuro do pretérito. Flexões de tempo, no modo indicativo ainda. Observação, exprime educação e gentileza. Por exemplo, você faria isso por mim? Pode exprimir incerteza. Ele teria coragem de denunciá-lo?
exprimir suposição também, os ladrões estariam à procura de joias. Nesse caso aqui, é no modo indicativo. Você faria, ele teria, estariam, por exemplo. Ambos os casos aqui ainda é no indicativo futuro do pretérito, viu, pessoal? Mais adiante, tempo. Agora, já que já tratamos do modo indicativo, que é quando expressa uma certeza, algo que realmente aconteceu, ou algo que realmente está acontecendo, ou algo que realmente vai acontecer, expressa uma certeza sobre algo, indica uma certeza, que é o modo indicativo. Temos também flexões de tempo no modo subjuntivo. Vamos lá. O tempo no modo subjuntivo são, lembrando que, ao contrário do indicativo, o subjuntivo expressa incerteza, expressa dúvida e tem a presença do se ou do que acompanhando o verbo. Nesse caso aqui, os tempos do modo subjuntivo, eles podem ser presente, nesse caso aqui. No presente, o sentido é persuasivo, procura convencer, expressando um desejo de que algo se realize ou um fato incerto. Por exemplo, talvez eu viaje no feriado. Expressa aqui uma suposição, que nesse caso aqui não quer dizer que a pessoa vai viajar. É uma hipótese, acompanhando do talvez na frente. Suponho que ele esteja em Roma. Suponho que ele esteja em Roma. Que é uma suposição. Lógico, não há certeza sobre o que está sendo dito aí. Esse aqui é no presente. Viaje está no presente e esteja também. Viu? Viaja, presente, esteja também. No caso aqui já é pretérito imperfeito, que é quando expressa a possibilidade de um processo contínuo no passado. Por exemplo, como é que se dá essa possibilidade de um processo contínuo no passado? A falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. Se estudasse, passaria no vestibular. No caso aí é uma possibilidade, porque se tivesse dinheiro, estudaria, é uma possibilidade. No caso aqui, se estudasse, passaria no vestibular. O que acontece aqui é que é a possibilidade de um processo contínuo no passado. Se estudasse, estudar aqui no caso, para quem quer passar no vestibular, passar no concurso, estudar é um processo contínuo. Por isso que, nesse caso aqui, está falando que é um processo contínuo do passado. Estudar é um processo contínuo do passado. A falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. Nesse caso aí, se a falta de dinheiro não fosse constante, porque aqui é algo contínuo, a falta de dinheiro era contínuo, um processo contínuo, não permitiria que ele estudasse. É o pretérito imperfeito, que sempre terá no modo subjuntivo a presença do que traz a hipótese, ou do se, que também é hipótese. Se eu estudasse, nesse caso aqui. Flexões de tempo no modo subjuntivo. Ainda temos aqui futuro. O futuro, no subjuntivo, indica a possibilidade de realização de um fato em momento futuro. Por exemplo, quando comprovar sua inscrição, será escrito. Não é uma certeza. Está falando quando comprovar, sabe que é algo que vai acontecer no futuro. Quando comprovar sua inscrição, será escrito. Quando finalizar o trimestre, saberemos se você passou, por exemplo. Então aqui ainda é a flexão do modo subjuntivo, porque temos aqui o quando, que ele marca aí o tempo, nesse caso, diante de algo que é uma incerteza, que é quando comprovar sua inscrição, será escrito. Se eu fizer análise, vou melhorar. Se eu fizer análise, vou melhorar. Nesse caso aqui é se, que é uma hipótese. Fizer análise, vou melhorar aqui, que carrega o sentido de futuro. Nesse caso aí, então, ambas as orações, elas precisam uma da outra. Se eu fizer análise, vou melhorar.
No caso aí, o vou melhorar expressa a questão de um fato futuro, ou seja, a possibilidade de um fato futuro, que seria a consequência da análise. Se eu fizer análise, vou melhorar. É o modo subjuntivo em relação ao tempo verbal futuro. Mais adiante, nós temos o modo imperativo. Falamos aqui do modo indicativo, do modo subjuntivo, agora do modo imperativo. O modo imperativo expressa ordens, pedidos, súplicas, ele dá comandos e pode ser na forma afirmativa ou negativa. Quando eu disse anteriormente, não saia da sala, expressa uma ordem, não saia da sala, com a negação por causa do advérbio não, que é o advérbio de negação, ou saia da sala, no caso aí é uma afirmação. O imperativo negativo tem sentido equivalente ao imperativo afirmativo. Trata-se, na verdade, de uma ordem negativa porque se determina o que não se deve ser feito. É uma ordem negativa. Nesse caso aqui, estamos diante de uma ordem positiva. Espalhe cultura, doe livros. Espalhe. É uma ordem, no caso, um conselho, por assim dizer. Doe livros, também é um pedido, uma súplica. Não fume, não converse. Nesse caso aqui, já temos o imperativo negativo, porque tem a presença do advérbio de negação não diante do verbo e não diante do verbo converse. Não fume, não converse. Aqui é a forma negativa em relação ao modo subjuntivo. Estamos aqui agora diante das formas nominais do verbo. Já falei dos modos, que são 3. É muito interessante estudar verbo nesse sentido, porque as categorias são basicamente 3. Os básicos, os tempos verbais basicamente são 3, que é presente, passado, futuro. É claro que o passado tem as outras classificações, o futuro também, o presente também. Mas basicamente nós aprendemos passado, presente, futuro, que são 3. Temos aqui agora as formas nominais, que também são 3, que são infinitivo, particípio e gerúndio. A classificação também são 3 classificações. Então vamos lá. No infinitivo, que é uma forma nominal do verbo, é o nome do verbo e tem valor e função de substantivo. Nesse caso aqui, o exemplo: ler é viver, navegar é preciso. Por exemplo, ler, viver, navegar são verbos que estão no infinitivo, ou seja, estão no sentido de dicionário. Se você se perguntar onde que é possível encontrar o verbo no infinitivo, no dicionário. A palavra no dicionário está no infinitivo em relação ao verbo. Amar, você vai lá na palavra amar no dicionário, vai ter a classificação dela e o significado dela lá na explicação. Ou seja, todos os verbos no dicionário estão no infinitivo. Ler, viver, navegar. Só para lembrar aqui um pouquinho a questão da vogal temática. A vogal temática está presente no infinitivo. Nesse caso aqui, ler, a vogal temática é viver, a vogal temática é navegar, a vogal temática é a. E relembrando, quando o verbo termina em AR, primeira conjugação, saltar, cantar, ER, segunda conjugação, sofrer, correr, IR, terceira conjugação, partir, sorrir, fugir. Pois bem, aqui navegar é a primeira conjugação, viver, segunda, e ler também segunda conjugação, que é o infinitivo do verbo. A primeira forma nominal que estamos vendo é o infinitivo. Mais adiante, temos o gerúndio. O gerúndio indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio. Essa questão do gerúndio é muito interessante quando, por exemplo, quem trabalha como operador de telemarketing, às vezes comete um erro gramatical quando pronuncia "eu estarei ligando para você". Estarei ligando para você.
Parece que é uma ação que nunca vai parar de acontecer. Estarei ligando. Chama-se gerundismo quando ocorre isso na palavra falada ou na escrita. Estarei ligando não existe. É melhor dizer eu vou ligar para você, que é a forma correta. Que no caso aí é formada pelo verbo auxiliar vou conjugado, ligar, que é o verbo principal no infinitivo. Eu vou ligar para você. Geralmente usa muito estarei ligando, estarei fazendo. Gerundismo é um vício de linguagem que, aprendendo a norma culta, nós conseguimos combater na fala do dia a dia. Temos aqui, estou ouvindo o CD que você me deu. Estou ouvindo o CD que você me deu. Está estudando para melhorar seu desempenho. Vocês aí. Estão estudando para melhorar seu desempenho. Ouvindo é gerúndio, estudando também é gerúndio. As terminações ando, endo, indo são gerúndio. No caso aqui, o verbo de ouvindo é ouvir. Ouvir no gerúndio fica ouvindo. O verbo é estudar, no infinitivo. No gerúndio fica estudando. O verbo é sofrer, no infinitivo. No gerúndio fica sofrendo. Essas combinações interessantes de fazer oralmente para compreender que o gerúndio ele varia na terminação de acordo com o verbo. Quando termina com i, fica indo. Quando termina com e, fica indo. Veja alunos estudando, carro passando. O menino quebrou a perna jogando. O motorista dirigia assobiando. Nesse caso aqui, dirige assobiando. Nesse caso aqui, nós temos a forma nominal gerúndio. E é importante perceber que o gerúndio aqui marca presente nesse caso aqui. Veja alunos estudando, carro passando. Eu poderia dizer, os alunos estudam. Estou vendo os alunos, por exemplo. É a mesma associação, só que aqui eu tenho, vejo alunos estudando, somente a forma de gerúndio. Nesse caso aqui, olha, vejo alunos estudando, eu tenho vejo, que é o verbo, e estudando. Temos o verbo conjugado e o verbo no gerúndio. O menino quebrou a perna jogando. Quebrou é o verbo. Jogando é o verbo conjugado é quebrou, jogando no gerúndio. O motorista dirige assobiando. Dirige é o verbo, assobiando é a forma nominal do verbo assobiar no gerúndio. Temos também o particípio. O particípio indica uma ação verbal que chegou ao fim. Interessante lembrar, o infinitivo, lá atrás, o infinitivo geralmente ele marca futuro. Eu vou andar, vou cantar, vou fazer, marca futuro. O gerúndio, estou estudando, estou fazendo, geralmente marca presente. E o particípio geralmente marca passado. Olha aqui, indica uma ação verbal que chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Temos aqui, ó, ele tinha avisado o fato. Avisado está no particípio do verbo avisar. Se fosse perguntar qual é a vogal temática do verbo avisado, é o A, por conta do infinitivo, que é avisar. Ele tinha avisado o fato. Tinha é o verbo auxiliar. Avisado é o verbo principal. O deputado tinha sido eleito. Nesse caso aqui, a palavra eleito, importante dizer para vocês que o particípio tem alguns verbos que possuem a forma regular e a forma irregular. No caso aqui, o verbo eleger, não existe a forma regular do verbo eleger, como por exemplo, avisado, terminado em ado. É eleito. Se eu fosse no caso do verbo aceitar, aceitar já admite tanto a forma regular e irregular do verbo. Por exemplo, ele havia aceito o pedido de casamento. Aceito, havia aceito, uma locução verbal. Havia o verbo auxiliar, aceito o verbo principal. Aceito está é um particípio irregular. Eu poderia também ter dito, ele havia aceitado o pedido de casamento. Nesse caso aqui na minha fala, havia aceitado o pedido de casamento, eu tenho também o havia, que é o verbo auxiliar, com aceitado, que está no particípio.
Temos aqui, o deputado eleito viajou a Brasília. O filho amado comprou um presente para sua mãe. Nesse caso também aqui a gente percebe o verbo amar que está no particípio. Amar, amado.